Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós estamos fazendo pergunta de novo amor, é claro, né, gente? Mas hoje é aquela perguntinha. Como vocês vão conhecer esta pessoa, tá bom? Nós temos aqui duas opções. Baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso olho grego cor-de-rosa da Turquia. Ou nós temos aqui baralhinhos lindos e maravilhosos com o nosso pêndulo de cristal quartzo rosa. Vocês podem escolher, tá, gente? Eu vou começar aqui com o nosso olho grego da Turquia. Eu sei que é engraçado isso, mas é porque eu ganhei de um amigo meu que foi lá na Turquia, gente, na casa de Maria, para vocês terem uma noção. Aí ele trouxe isso aí para mim, coisa linda, né? Vamos lá? Então vamos lá. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu aqui a nossa primeiríssima opção, que é o nosso olho grego. Vamos lá? Que eu tenha a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Meus guias de luz, mostra aqui pra gente, por favor, como será o encontro, né? Como que eles vão se conhecer. Mostra aqui pra mim, por favor, como que vai conhecer aqui, ó. Como o novo amor. Vamos lá, gente, por favor, dá detalhes, né? Nós gostamos de detalhes, somos super apegados aos detalhes, então, por obséquio. Nosso baralhinho aqui agora da confirmação e complemento. Vamos lá, então. Dá uma embaralhada. Zínia. Bora lá descobrir como que vai conhecer o novo amor. Energia principal que nós temos na mesa. Meu Deus do céu, nós temos a carta do imperador. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui nós temos a carta do 7 de ouros. Carta da torre. Papisa. Nossa senhora, que coisa forte. Puta merda. Cavaleiro de espadas. Imperatriz. Rainha de copas. Carta da justiça. Meu Deus, olha o tanto de arcano maior. Rainha de espadas. 9 de ouros. 4 de ouros. Pajem de paus. Enforcado. 9 de paus. Papisa de novo. O imperador de novo, gente de Deus. 9 de espadas. Como que vocês vão conhecer o novo amor de vocês? Gente, vai prestando atenção aqui, que vocês não vão acreditar nisso aqui, não. Olha que loucura! O imperador saiu 2 vezes, a carta da papisa saiu 2 vezes. Ou seja, você aí que tá aí do outro lado, você vem representada aqui como a bonitona da balachita da papisa, tá? Eu tô falando de encontros espirituais no último grau que vocês possam imaginar na face da terra. A carta da papisa, isso aqui é encontro de alma. Principalmente porque eu tô vendo aqui a carta da torre que tá aqui. A carta do imperador vem falando muito da pessoa, né? Para vocês terem uma ideia, né? A carta do imperador, ele tem, essa pessoa tem a energia de todos os reis dentro dela. Você imagina, essa pessoa, ela tá pronta para poder encontrar alguém, ela está pronta, ela tá ali, ó, sabe aquela coisa, não é que ela acabou de sair do forno, talvez essa pessoa é aquele tipo de coisa que tá ali, sabe aquele uísque que fica lá no carvalho por assim não sei quanto tempo, aquela coisa mais maravilhosa? Pois é, não que eu beba uísque, até porque eu não gosto. Mas aqui, vocês estão entendendo? Sabe aquela coisa do vinho? Sabe aqui tem alguma coisa muito forte sobre essa pessoa, sobre a personalidade. A personalidade dessa pessoa é extremamente forte.
O que a espiritualidade já vem falando aqui de cara é do tipo assim, gente, tenha um pouco de paciência, tá? Porque o 7 de ouros tá aqui. O 7 de ouros, ele aparece quando a gente tá passando por aquele momento na vida que é do tipo assim, a gente tá quase para poder conseguir alguma coisa, só que aquele sentimento de frustração horroroso começa a tomar conta da gente. A gente começa a questionar tudo que a gente tá fazendo. Será que eu tô indo pro lado errado? Será que é o jeito que eu falo? Será que é o jeito que eu vi? Será que eu fiz alguma coisa errada? Sabe aquela coisa assim que a gente realmente questiona e nada deixa a gente feliz ali, a gente não consegue entender as coisas, aí só bate aquela coisa da frustração. O 7 de ouros, para vocês terem uma ideia, às vezes ele aparece para pessoas que elas conseguiram tudo material na vida delas, elas têm tudo, mas só que acontece que ali, ó, vocês estão entendendo? Pega e fala assim, isso aqui não é o suficiente, que inclusive pode ser o caso desse moço. Vocês estão prestando atenção aqui, ó? A carta do imperador, porque quem chega no imperador é aquela pessoa que ela já conquistou, ela tá super bem materialmente, ela tá super bem profissionalmente, é aquela pessoa que chegou no topo de onde ele queria na vida, né? Aí a gente, é aquele negócio que eu falo, né, gente? Às vezes vocês vão chegar pra mim e falar assim, né? Não, Aninha, o que eu quero não, o que eu quero, a única coisa que ele faz é bolo na vida. Gente, o bolo que ele faz é o melhor que tem. Nem que seja no quarteirão dele, no bairro dele, todo mundo vai falar do bolo daquele moço. Vocês estão entendendo? Aqui é uma pessoa que chega ali aonde ela queria chegar. Isso é sem dúvida alguma. E é por isso que essa pessoa tem essa personalidade tão marcante que tem aqui. Só que acontece que essa pessoa que ela pode, né? Tá ali linda e maravilhosa. Porra, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro, eu posso viajar, eu posso comprar o que for, mas eu não tenho na minha vida o amor. Aí entra aqui o 7 de ouros. Porque o 7 de ouros pode falar sobre isso também. Vocês estão entendendo? Aí vem o quem? Vem a carta da torre, gente. E a carta da torre é o que eu fico falando para as pessoas, gente. É uma das cartas mais fantásticas que pode acontecer na nossa vida, se a gente souber realmente aproveitar esse momento, né? Porque ela é aquilo que mostra pra gente o fundo do poço, mas também fala o seguinte pra gente, o caminho que você estava indo era completamente errado. Ela tira a estrada da nossa frente, mas para poder falar, esse caminho não era o seu destino. Tem coisa 1000 vezes melhor para você, então volta. A carta da torre, para quem tá chegando aí agora, eu vou explicar de novo para vocês, tá, gente? A carta da torre é aquela carta aonde a gente começa a receber um tanto de sinais da vida. E a vida fala assim, aí não tá bom para você. Não, isso aí não é o seu. Como que a gente recebe esses sinais? Quando a gente tá com uma pessoa, às vezes vem aquela coisa do tipo assim, a pessoa passa a tratar a gente mal, a pessoa já não dá atenção, a pessoa já não dá carinho, a pessoa é uma carniça. A gente vê na cara que é uma mochiba, mas a gente insiste, né? A gente ignora todos os sinais com muito sucesso, a gente vai lá, finge demência e continua no caminho. Aí a espiritualidade vai mostrando, até a hora que a pessoa pega, de repente ela chega lá, pá, ela pega e faz alguma coisa, né? Aí já pode começar do tipo assim, encostou em você numa hora errada, encostou na hora que você não queria. Aí já tá dando um tanto de sinal, tá dando um tanto de sinal. Até a hora que tem que dar um sinal horroroso pra pessoa, né? Do tipo assim, a pessoa chega em casa e pega outra pessoa com uma outra carninha na cama dela. Vocês estão entendendo? E aí é do tipo assim, agora, e aí, o que você vai fazer? Vai fingir que nada aconteceu? Como é que vai ser isso? Vocês estão entendendo? Aqui é quando a torre, ela pega e ela mostra pra gente descaradamente que aquele não era o nosso caminho. Se for, por exemplo, uma situação de trabalho, a pessoa ali todo dia tem gente tratando mal ela no trabalho, ela tá sofrendo bullying, ela começa a ficar doente, né? O corpo começa a mostrar que aquilo ali não é para ela, mas ela insiste em ir para o trabalho, Até a hora que alguém chega lá e tira o tapete dela, a pessoa chega no trabalho e pronto, ela é demitida do nada, sem esperar. Mas o tempo inteiro a espiritualidade estava mostrando.
aquilo ali não é para você, aquilo ali não é para você, mas a pessoa espera aquilo ser tirado dela, vocês estão entendendo? Só que quando a torre faz isso, é justamente para poder mostrar, isso não faz parte do seu propósito, isso não faz parte da sua vida, isso não faz parte de quem você é, da sua essência. Você tem que deixar embora, vocês estão entendendo? E é por isso, só que aqui, ó, quando a gente tem com a carta da papisa, é um daqueles encontros, gente, que é encontro de alma. E a gente tá vendo aqui, ó, que a gente tem a carta da papisa 2 vezes, para vocês terem noção. Aqui a gente tem a carta do imperador e da imperatriz. São 2 pessoas que estão se encontrando, que já estão assim no auge da maturidade, inclusive espiritual. Por isso que eu tô falando, isso aqui é daqueles encontros de alma que vocês não têm noção. Aí você fala assim, não, Aninha, mas para ter maturidade eu tenho que ter... Não, gente, aqui às vezes uma pessoa que ela tá com 19, 20 anos de idade, ela é muito mais madura do que muita gente que tá aí com 60, né? A gente não vai pegar e ficar medindo, né, as coisas através da idade. Tem pessoas que com 18 anos de idade, pelo amor de Deus, estão trabalhando literalmente desde os 4, 5 anos, muitas vezes até mesmo em roça. A gente sabe como que o mundo funciona, né? A gente sabe disso. Então, aqui vem falando de 2 pessoas. Quando a gente tem um cavaleiro de espadas e a carta da imperatriz, gente, aqui é uma das coisas mais maravilhosas que eu acho, tá? Aqui, ó, o cavaleiro de espadas, e eu quero que vocês prestem atenção, tá? Porque ele tá aqui bem acima da carta do 9 de paus. Então, aqui, ó, a gente pode ver que esse moço aqui, ó, ele tá passando por aquela fase que ele muito provavelmente tem tudo material, mas de repente ele caiu a ficha dele e ele falou, não é só isso que eu quero. Eu quero uma coisa a mais. Ele podia ter se relacionado, ele pode ter se relacionado com pessoas que às vezes só queriam dinheiro dele? Pode sim. E de repente ele pega, caiu a ficha total desse homem. Caiu a ficha, gente, não tem como. Ele agora tem certeza do que ele quer, a carta da torre, né? E aí ele vai atrás do quê? Da carta da imperatriz. Ele quer uma coisa mais profunda. Ele quer uma coisa... Gente, a carta da imperatriz, não, da papisa, né? É aquela coisa que é mais profunda. Aqui ele tá procurando a imperatriz, uma pessoa que é extremamente compatível com ele. Vocês estão entendendo aqui? Olha que coisa mais forte isso aqui. Então, ele vai atrás dessa pessoa, porque tá aqui. Ele coloca como meta, encontrar essa pessoa. Essa pessoa aqui, ao mesmo tempo, que a outra aqui, ó, olha aqui, ó, ela tá passando por um momento em que a carta do, né, enforcado, mas a carta do 9 de paus é aquela pessoa que colocou um tanto de... Gente, peraí, que tinha um bichinho ali, ó. Tô tentando não matar, mas não queria que ele ficasse ali, vocês estão entendendo? Não matei, não. Coloca um tanto de barreira ali na vida, vocês estão entendendo, da pessoa, mas um tanto. Ela vai ali, ó, colocando, é aquela coisa dos limites. O 9 de paus é aquela hora em que a gente tem que colocar limites na nossa vida, só que às vezes a gente exagera, né? Aqui dá para poder vir direitinho com a carta do enforcado. Então aqui a gente pode ir tratando de várias pessoas, né? Oh, Jesus amado, às vezes fica tão difícil. Que se conectaram com essa energia aqui, né? E aí a gente tem a carta do enforcado falando, começa a olhar a sua vida de uma maneira diferente. Começa a olhar, inclusive, aquilo que você está querendo, correndo atrás de uma maneira diferente. Porque aqui a carta do Cavaleiro de Espadas fala disso. Quando a gente coloca uma meta, quando a gente coloca alguma coisa ali na nossa frente, a gente vai atrás disso, né? O 9 de paus falando, vamos começar a olhar essas barreiras. Porque tem tanta gente que passa por coisas tão horrorosas na vida que depois pega e fala, eu não quero isso, não sobrou ninguém, né, gente? Aí não sobra ninguém. Aí fica complicado, né? Porque Deus vai olhar para baixo e falar assim, filha, você tem certeza que é isso que você quer? Vocês estão entendendo? Porque aqui, ó, vem falando sobre isso. As suas barreiras, as suas limitações, as coisas, olha isso tudo de uma maneira diferente. Porque aqui a gente tem uma carta da papisa. E a carta da papisa, ela tá logo ao lado de quem? Na carta do imperador. A carta do imperador.
Então, aqui, ó, esse encontro, gente, vocês não têm noção do que vai ser esse encontro, não. Vocês não têm noção. Aqui a gente tem, para vocês terem noção, do lado do imperador, o 9 de espadas. Então, tem que tomar um cuidado muito grande, com ansiedade, com os pensamentos negativos. Principalmente porque tá ao lado aqui, ó, do 4 de ouros. E aí, quando a gente tem ao lado o 4 de ouros, aqueles pensamentos negativos que foram, né, trazidos, estão aqui, né, fazem parte dessa mochila que você carrega nas costas de outros relacionamentos. Aqui é certeza, certeza. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, logo depois da carta da Imperatriz, a gente tem a carta da Rainha de Copas, né? Que vem com a carta da Justiça. Então, essa mulher aqui, que é a Imperatriz, esse moço, ele tá resolvendo aqui, ó, alguma coisa na vida dele, que ele, do tipo assim, agora ele surtou, não é só o material que ele quer uma relação mais profunda. Ela, por sua vez, pode ter se encantado há pouco tempo atrás com uma pessoa que foi um cavaleiro de espadas. E o cavaleiro de espadas, quando ele chega na nossa vida, ele não vem para ficar. Esse aqui é um arregaçado. Ele às vezes vem, ele fica um final de semana e ele destrói a vida da pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com o cavaleiro de espadas, dependendo daquilo que ele traz na bagagem dele, tá? O cavaleiro de espadas, normalmente, ele é uma coisa que vem e ele passa. Ele simplesmente passa pela vida da pessoa. E ele traz recados, né? Ele traz, mas às vezes ele chega cortante. Ele é um arregaçado, né? Então aqui, ó, o que, né, aqui, principalmente porque a gente tem aqui o 9 de espadas e a gente tem um 4 de ouros aqui mostrando essa historinha, então vem falando aqui, ó, que ela muito provavelmente pegou, ficou cheia dos gueri-gueri, pode ter tido um relacionamento muito rápido com esse cavaleiro de espadas que não durou porra nenhuma, mas deixou um trauma emocional aí ela precisa do quê? Sair e encontrar o quê? A rainha de copas, voltar, encontrar o equilíbrio emocional, porque a carta da justiça está ao lado. A carta da justiça está ao lado, né? E aqui a gente tem uma rainha de espadas e um 9 de ouros. Então, é uma mulher que depois disso aqui tem que encontrar o equilíbrio emocional e focar. A rainha de espadas, ela fala muito de foco, gente. Aquilo ali, ó, foca naquilo lá que você quer na sua vida. Que é o quê? Agora vamos focar no trabalho. Olha o 9 de ouros, vamos focar em ganhar dinheiro, vamos focar no negócio da independência emocional e da independência financeira. Principalmente porque aqui, ó, se ela tivesse, né, aqui a rainha de copas, ela fala muito de encontrar esse equilíbrio emocional também muito grande. Por quê? Porque a rainha de copas, ela tem aquela tendência de se dar demais nos relacionamentos. Vocês estão entendendo? E aí, a gente vai tentar entender como que vocês vão conhecer essa pessoa. Como que vai ser? Gente, aqui vai ser a hora que essas duas pessoas aqui, tanto a imperatriz quanto o imperador, focarem mais na parte espiritual. Ela já tem uma base espiritual muito forte mesmo, né? E aqui ele está chegando na realização disso agora, né? Ele tá do tipo assim, puta merda, agora eu tenho que realmente olhar isso. A gente tem um 4 de ouros e a gente tem um pajem de paus, né? E esse pajem de paus, vocês podem ver que tá olhando ali pro lado dele. Como a gente tem aqui esse cavaleiro de espadas e a gente tem aqui a carta da imperatriz, aqui, gente, esse homem, olha, tem uma coisa que é muito importante falar. A carta da torre é aquele tipo de encontro que tá marcado, né? Porque é uma coisa divina, Vocês podem olhar aqui, ó. O raio, gente, ela vem do céu, destruindo, vem não sei o quê. É divino. Pode ser uma maneira errada de demonstrar
que você estava no caminho errado, mas a carta da Torre, ela fala também, presta muito bem atenção, além de ser uma coisa divina, de ser uma coisa forte, porque a gente tem a carta da Imperatriz, da Papisa e da Imperatriz aqui do lado, mais a Rainha de Espadas. Gente, vocês podem estar em algum tipo de coisa espiritual. Espiritual. É aquele tipo de encontro que precisa ser necessariamente, por exemplo, um retiro espiritual? Não. Mas se vocês podem estar na voltando de um retiro espiritual. Vocês podem estar dentro de uma igreja, vocês podem estar em algum lugar sagrado, vocês podem estar dentro de um templo, vocês podem estar dentro de um sabe, de algum lugar vocês vão estar perto. Pode ser até aquela coisa de ter um santo ali perto, uma estátua, alguma coisa tem algum sinal, né, que algum lugar que é sagrado. Por exemplo, tem gente que pode pegar e ir lá e falar assim, não, Aninha, sagrada é a capelinha da minha fazenda, vai ser lá, pode ser lá, vocês estão entendendo? Sagrado sei lá o quê, é a rocha não sei aonde que eu vou pegar e meditar, pode ser lá? Pode. Pode ser uma coisa de uma aula de yoga, uma aula de meditação, pode ser uma coisa, tem alguma coisa a ver com espiritualidade, mas no alto nível. Vocês estão entendendo? Então pode ser assim, um lugar de candomblé, pode ser um lugar de umbanda, pode ser de igreja, pode ser o que for, mas é algum lugar sagrado, muito sagrado. É assim que você conhece essa pessoa. E é tão engraçado, porque se as pessoas falarem assim, Aninha, eu sou ateu, eu sou ateia, e aí, como é que faz? Essa aqui não é pra você, não. Essa aqui não é pra você. Essa leitura aqui, realmente não, porque isso aqui são para pessoas que elas já têm um contato com a espiritualidade muito forte. Vocês estão entendendo? A base dessa pessoa que escolheu aqui já é a espiritualidade. Então, não tem como falar que essa pessoa é um ateu ou ateia. Sabe como? Porque é uma pessoa que realmente acredita, ela tem uma fé muito grande dentro dela. A papisa é uma das cartas aqui, ó, que mais tem fé, se não for a mais, né? A gente não pode falar que é a mais, porque tem a carta da papisa e do papa, né? Que são aquelas, assim, que, nossa senhora! E é tão engraçado, porque o encontro de vocês vai ser uma coisa extremamente abundante no futuro, né? Olha que coisa. E tem mais, tá? Para a carta da papisa, quando ela tá 2 vezes, é quando as duas pessoas, elas passam a sentir este encontro no campo energético delas. Inclusive, para muitos que conectaram aqui, ó, vocês passam a ter sinais, tá? Sinais. Vocês podem começar a... Sabe aquela coisa de realmente quando a gente começa a ver muita borboleta, a gente começa a ver muito número igual, a gente começa a ter uma sincronicidade muito grande, aquela coisa de você sair de casa e aí tem um gatinho ali, ó. Aí você chega no lugar, tem um gato igual, você fala, meu Deus do céu, será que eu tô ficando doida? Eu acabei de ver esse gato na porta da minha casa, como é que esse gato veio parar aqui na porta do meu trabalho? Vocês estão entendendo? É uma sincronicidade, é quando o universo começa a mostrar pra gente, para poder falar, olha, tem 2 pecinhas ali, ó, que elas estão para se encontrar, né? E aí você passa a sonhar com alguém, você passa a ter uns sonhos assim que às vezes você não consegue ver o rosto da pessoa, mas você começa a ter sensações de déjà vu muito grande, e isso é das 2 partes, tá? E isso é das 2 partes. Mas aqui tá uma coisa muito engraçada, tá? É como se essa pessoa, o imperador, ele visse a imperatriz primeiro. Ele enxerga, ele vê a pessoa, ele vê a energia e ele vai atrás. Vocês estão entendendo? Aqui tem alguma coisa muito forte sobre isso, mas muito forte mesmo. Porque quando a gente tem aqui, ó, olha como é que a gente vê esse tipo de coisa, né? Você pode ver que a rainha de copas, ela tá de costas para ele, né? Aqui a papisa tá de costas para ele. Ele tá olhando, vocês estão vendo? Ele tá ali, ó. Ele tá aqui, vocês estão entendendo? Aqui tá uma coisa muito, muito, aqui até mesmo quando ele vai lá, quando ele decide que ele vai atrás
Olha, que coisa mais interessante também, tá? Aqui a gente tem o 9 de paus e a gente tem o 9 de ouros. Então, a gente tem a carta do eremita como mensagem subliminar. Vai ser uma hora em que vocês dois, né, ou vocês duas, ou sei lá qual é o dinossauro. Isso aqui é uma leitura generalizada, gente. Quem quiser me procura para a gente fazer uma leitura só na sua energia. Mas aqui, ó, vem falando de duas pessoas que elas... É aqui também, ó, 999. Que elas estão passando por aquele momento realmente do que eu chamo da crise existencial, né? A pessoa realmente, o que eu tô fazendo aqui? Né? O que eu tô fazendo nesse mundo? Será que a vida é só isso? O que eu quero levar daqui? O que eu não quero? Aonde que eu quero ficar? Onde que eu quero trabalhar? Quem que eu quero ser? Vocês estão entendendo? Aqui tem uma coisa muito, muito forte sobre isso mesmo. Principalmente com esses 3 noves aqui. Tô vendo se tem mais alguma outra mensagem. Não, porque tem muito arcano maior aqui, né? A hora que você vê que é realmente uma coisa assim, um daqueles encontros que eles mudam a vida da pessoa profundamente. Profundamente. Imagina, aqui, ó, 5 cartas. A gente tem a carta do enforcado, papisa e a carta do imperador falando que aqui existe, inclusive, entre vocês, nesse momento, uma distância física muito grande. Carta do enforcado com o 9 de paus é uma distância física grande. Olha isso aqui, gente. Pajem de paus e pajem de paus. Nossa, vocês vão conhecer essa... Meu Deus do céu, olha só que... Meu Deus, eu tô falando, gente, presta atenção no que eu tô falando. Olha aqui, ó, a carta do... Ó, isso aqui é uma coisa, é uma das coisas que pega e fala também, né? O rei de paus, lembra? Você tem a energia de todas das rainhas dentro de você. Esse moço já tem a energia de todos os reis dentro dele. Aqui a gente tem a carta de quem? A gente tem o rei de paus. E o rei de paus, ele fala do quê? Né? Daquela pessoa que toma atitude, daquela pessoa que vê um negócio e ela vai atrás, ela não quer nem saber. Ela vai falar aquilo ali é meu, né? Então, essa pessoa, por exemplo, chegou num ponto que ele pegou e falou assim, eu não quero saber esse negócio de ter esse dinheiro todo, eu quero mais do que isso, a vida é muito mais que isso. Olha aqui a carta do mestre, né? Que é a pessoa, 2 pessoas que vocês podem estar, inclusive, em busca de um mestre, né? Então, pode ser aquele tipo de pessoa que realmente você vai lá, por exemplo, na igreja, né? 2 pessoas que estão querendo ali uma palavra, né? Ou do pastor, ou do rabino, ou do padre, eu não sei do que vocês gostam, né? Ou então pode ser só de uma pessoa mesmo, de uma vidente, de sei lá o que é. As 2 pessoas, elas podem se conhecer ali, naquele lugar, né? Enquanto elas estão ali. Por isso que aqui remete muito a lugares sagrados, né? E a gente tem aqui a carta da rainha de espadas, né? Então aqui, ó, uma pessoa, ela tá ali naquele ponto do tipo assim, meu Deus do céu, ela tá com medo ali, né? A rainha de espadas é aquela pessoa que ela tá focada o quê? Ganhar o dinheiro dela, em trabalhar, esse tipo de coisa. Ele já tá focado em outra coisa. Vocês estão entendendo? E aí começa a coisa do encontro de ter 2 páginas de pausa aqui, é maravilhoso, porque vem falando da comunicação entre vocês, né? Porque leva a carta do mago como mensagem subliminar, e ela fala muito da comunicação. Então, a carta do mago, para começar, vem falando que é uma pessoa nova na sua vida, a carta do eremita é uma pessoa que tá solteira. Se ela já não tiver 100% resolvida na vida, ela vai estar 98%, porque ela tá ali, ó. A única coisinha que falta para ela é te encontrar. O pajem de paus, 2 pajens de paus, 2 pessoas que vão se comunicar muito bem. Muito, muito, muito bem mesmo, tá? Aquela coisa de vocês trocarem. Quando a gente tem... Aqui não fala daquele tipo de relacionamento em que o que vai mais ligar vocês é o fato espiritual, tá? É o espiritual. Vocês vão ter uma ligação, aquilo que vai ser a cola, a super bonder, ele, ó, que vai colocar vocês, vai ser a espiritualidade. Com toda certeza do mundo. Vocês podem pegar e prestar atenção nisso.
E aí vocês encontram essa pessoa e o Pajem de Paus fala de muita conversa, muita troca de mensagem, aquela coisa de vocês se conhecerem dessa maneira, e aí vocês vão até a hora em que vocês, sabe, começa a realmente a nascer aquela coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, gente. Pessoas que têm, assim, uma carta da... nossa, duas da papisa, a ligação de vocês é muito mais profunda do que desse mundo. Que coisa louca, né? Louca nada, é isso mesmo que a gente quer. A gente não quer mais saber desses negócios de fuque-fuque só, não. Vamos lá. Vamos passar para a segunda, então, para quem escolheu aqui o nosso pêndulo de quartzo rosa. Vamos descobrir aqui como que você vai conhecer o seu novo amor. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é o nosso pêndulo de quartzo rosa. Que eu tenha a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vambora lá. Vambora lá, vambora. O que caiu aqui, gente? Caiu aqui já o quê? Olha, gente, acho que o trem tá de cabeça para baixo. Aqui foi o quê? 8 de ouros. Mas caíram muitas, por isso que eu não vou pegar, tá, gente? Vamos lá? Como que vocês vão conhecer o novo amor de vocês? Vamos lá? Como que vai ser essa bagaça? Nós queremos saber detalhes do Geri Geri, por obséquio, meus guias de luz. Não omitam informações pra gente, porque, olha, deixa eu falar uma coisa, a gente gosta realmente dos detalhes nesse canal. Não é uma brincadeira. Gostamos e gostamos muito. Bora lá. Aqui está. Aqui está, aqui está, aqui está. Opa. Aqui. Aqui. Opa. Nosso baralhinho da confirmação. Nosso baralhinho do complemento. Energia principal que nós temos na mesa. Nossa, nós temos a carta da força, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Carta do carro. Carta do carro. Força, movimento. Os amantes. Os enamorados. 2 de paus. Cavaleiro de ouros. O louco. As de paus. 6 de ouros. Rainha de copas. 8 de espadas. 10 de ouros. Imperador, 5 de espadas, as de espadas, pajem de paus e o 9 de espadas. Gente, vamos lá então? Vamos descobrir aqui como que você vai conhecer o novo amor de vocês. Gente, olha, presta muito bem atenção. Eu sei que essa jogada aqui, ó, ela tá muito específica. Não é para todo mundo. Aqui no canal a gente tem um tanto de leitura. Vai aí, procura uma playlist que tem de novo amor, tá? Que vocês vão achar um tanto de coisa. Presta muito bem atenção aqui, ó. Se não for para você, assiste aí a primeira, ou então procura uma outra aí, tá? Porque isso aqui tá uma coisa muito específica. Aqui a gente tem a carta da força e a gente tem a carta do carro, tá? Essa carta da força mais a carta do carro, ela pode trazer duas coisas aqui, né? Porque a gente tem que procurar aqui, ó. Por exemplo, a carta da força e a do carro pode falar de uma pessoa que ela vai treinar.
né? Ela vai treinar, ela vai para academia, porque a carta da força ela fala muito isso, né? Das pessoas que elas gostam de ir para academia, elas gostam de se exercitar e tudo mais. A carta da força é a pessoa que pode estar ali no trânsito, ou ela está indo para academia, voltando da academia, ou ela está lá na academia de alguma forma, né? Só que acontece que aqui a gente tem que procurar, porque a carta do carro às vezes também fala de uma viagem, né? Ou então fala daquela coisa de ter que se distanciar de um desejo muito grande, de um desejo proibido. E aí a gente tem que tentar entender nas cartas se existe alguma coisa de desejo proibido. Existe? Existe. 8 de espadas, 9 de espadas. A carta do imperador e 5 de espadas. Aqui a gente tem o 8 de espadas e a carta do 10 de ouros. Tem alguma coisa que tem família envolvida no gueri-gueri. Vocês têm noção do que é isso? Tem alguma coisa sobre isso. É por isso que eu tô falando. Não é uma jogada que vai ser para todo mundo, mas isso tá uma coisa muito específica, né? Porque aqui, ó, a gente tem a carta dos amantes e a gente tem o 2 de paus, né? Então, tem uma escolha afetiva que vai ser feita aqui de alguma maneira. E é uma coisa muito engraçada, tá, gente? Porque para muitas pessoas, prestem muito bem atenção nisso, tá? Aqui, para muitas pessoas, não está mostrando necessariamente que esta pessoa esteja casada com uma outra pessoa. Mas aqui mostra que ou ela é da família, então, por exemplo, você vai lá, se apaixona por um primo, por uma prima, por um tio, por uma tia, você se apaixona. Gente, aqui tá alguma coisa muito forte sobre isso, tá? Muito forte sobre isso. Ou então você se apaixonam por alguém em que a família dessa pessoa ou a sua família é completamente contra. Por isso que a gente tem aqui um 10 de ouros. Vocês estão entendendo? O 10 de ouros, nesse caso, realmente está representando a nossa família de sangue. Você passa aqui na veia. Vocês estão entendendo? Aí a gente tem aqui um cavaleiro de espadas e a gente tem a carta da morte. Gente, olha, eu vou contar para vocês que aqui, ó, pode ser inclusive o caso de ter uma paixão que já acontece aí há muito tempo. Há muito tempo. Só que acontece que agora a pessoa, vocês vão pegar e falar assim, meu Deus do céu, né? Eu não sabia que essa pessoa se interessava por mim também. Por que a gente tem isso? Porque a gente tem a carta do louco e a gente tem a carta do as de paus. A gente tem um 6 de ouros e a gente tem uma rainha de copas. Esta aqui, o 6 de ouros aqui, já vem falando de cara que esse sentimento é recíproco. Isso é sem dúvida alguma. Existe uma reciprocidade sentimental, porque é a rainha de copas, nesse gueri-gueri. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui um 9 de espadas, que traz aquela coisa do tipo assim, meu Deus do céu, eu não posso seguir por aquele caminho, eu não posso ir por ali. Aqui a gente tem a carta do imperador, para vocês terem uma ideia, a gente tem um 5 de espadas, então existe um conflito aqui muito grande, né? Aqui pode ser conflito interno e externo, ou seja, a pessoa ela está passando por essa coisa, desses pensamentos e tudo dentro da cabeça dela, mas também com a família, com a família. Aí nós temos aqui a carta do as de espadas. A carta do as de espadas, gente, a carta do as de espadas é quando, por exemplo, todo mundo descobre. A carta do as de espadas não tem nada que fica escondido ali. Nada, absolutamente nada. Então pode ser uma pessoa que aqui, como a gente tem a carta da morte aqui em cima, né? Pode ser do tipo assim, depois que uma pessoa passa lá pro outro lado, né? E a pessoa vai lá, sobe pro andar de cima, né? Aí fica tudo claro, fica tudo, né? Do tipo assim, nossa senhora, a paixão dessa vida, dessa pessoa sempre foi aquela pessoa. Aí, de repente, vocês estão entendendo? Aqui tem alguma coisa sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, existem duas pessoas que se amam muito, que se amam e morrem de medo de ficar junto por causa da família. Olha aqui, ó, 8 de espadas e o 10 de ouro, gente.
Aqui é a família que pode realmente não aceitar. Para vocês terem uma ideia, se a gente realmente quiser olhar, né? Aí a gente começa a falar assim, quem que dessa família, né? Que tá ali, né, colocando problema no guere-guere, né? Aqui a gente tem um 9 de espadas e a gente tem aqui um 8 de espadas. E a gente tem a rainha de copas aqui. A rainha de copas, normalmente, prestem atenção nisso, ela vai falar, ela pode representar, né? Aquela coisa daquela, eu vou falar mais da pessoa, sabe aquela pessoa que agrega todo mundo na família? Aquela que, assim, é a matriarca da família, mas não necessariamente, por exemplo, a mãe da pessoa. Vocês estão entendendo? Aqui, para vocês terem uma ideia, normalmente, né, a mãe mesmo, ela pode ser representada muitas vezes pela rainha de ouros, né? Mas aqui também pode ser pela rainha de copas, se ela tiver essa coisa. Sabe daquela coisa do tipo assim, vou manter todos ali embaixo do meu, da minha asa, aquela galinha, a galinácea, né? Que ela vai e coloca todo mundo ali, os pintinhos todos ali, ela protege, ela quer proteger, tem que ser aquela mãe. Essa mãe, ela tem alguma coisa de narcisista nela? Não, aqui não tá mostrando nada disso, tá, gente? Mas aqui tá mostrando, para vocês terem uma ideia, uma pessoa que ela pode ter aquelas preocupações muito grandes, né? Grandes com esse relacionamento. Afinal de contas, a gente tem a carta do louco e a gente tem um as de paus. É aquele tipo de relacionamento que é completamente desmedido. São duas pessoas que se apaixonam. Isso aqui é caso assim que, quando a gente pega, para vocês terem uma ideia, o louco, o as de paus e a carta da força, a gente está falando daquelas paixões que elas aparecem, é tipo Romeu e Julieta. Em 3, 4 dias acaba assim com duas famílias completamente. Vocês estão entendendo? É um amor que, meu Deus do céu, ninguém segura. Isso aqui é aquele tipo de paixão. Gente, a carta do louco e a carta do as de paus é aquele tipo de paixão que a pessoa faz qualquer coisa pela outra. Ela fica completamente encantada, ela fica alucinada com a outra pessoa, vocês estão entendendo? Aqui é uma coisa muito forte mesmo, né? Só que aí a gente tem o quê? A carta do medo. Por que que essa pessoa tá sentindo medo? Por causa da família. Vocês estão entendendo aqui? Eu gosto que vocês aprendam as cartas, né? Eu não gosto de ler só as cartas, eu quero que vocês aprendam. Aí a gente tem aqui a carta do mago, né? A carta do mago como mensagem subliminar. Como a gente tem o as de espadas aqui, né? Tá falando da coisa da comunicação. Aqui, gente, tem uma coisa, quando a gente tem o as de espadas e um 5 de espadas, isso aqui pode surgir, sabe aquela coisa que é revelada durante uma briga, aquela coisa aqui do tipo assim, a família, porque o 5 de espadas, quando ele fala de conflitos, né? Prestem atenção para vocês entenderem esse 5 de espadas e o 5 de paus, tá? A diferença. O 5 de espadas, quando acontece esse conflito externo, né? São pessoas que elas passam ali a discutir, elas estão discutindo, tudo ali é por causa de ego. São coisas assim, completamente assim, egóicas e infantis, tá? Mas a carta do espadas é aquela coisa que fica nas palavras, aquela coisa do bate-boca, aquela coisa de falar coisa que não deve, tá? Não sei o quê. O de paus pode partir para pum, 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 sabe? Para aquela coisa da outra encostar numa outra pessoa de uma maneira não tão agradável. Vocês estão entendendo? Então, aqui, ó, vem falando que aqui, através de uma discussão, pode ser revelado esse amor. Como que vai ser isso? Nossa Senhora. Ave Maria. Vocês estão entendendo? Só que acontece que aí fala um negócio, aí vem o 9 de espadas. Na mesma hora fala, ai meu Deus, para que eu falei isso? Vocês estão entendendo? Então pode ser aquele tipo de pessoa que eles podem estar ali ou estavam há trocentos anos atrás, sabe? Que tem alguma coisa dessa, né, desse conflito. E aí é revelada essa grande paixão de vocês. Se vocês estão vivendo essa história, se vocês estão vivendo isso aí, ó,
Esse aí, né, é o amor de vocês. Que coisa doida, né? Nossa Senhora. Isso aí pode ser caso, por exemplo, de uma pessoa, né, que é tipo o amigo do irmão, o amigo do primo, o amigo da família, o filho do amigo do pai, né, que é aquela coisa do... Nossa, gente, que pode ser aquela coisa... Eu tô te falando, tem alguma coisa sobre Romeu e Julieta nessa história, sabe? Duas pessoas que se apaixonam, mas elas não podem ficar juntas porque tem coisa de família envolvida. Pode ser o sangue ou pode ser a família falando não quero você com essa pessoa. Carta do Rei de Paus. Nossa, gente, vocês não têm noção do que é o Rei de Paus, não. Meu Deus, vocês têm, né? Que vocês acompanham aqui o canal já. Olha isso de novo. Olha isso. Olha, gente. Isso aqui pode ser, inclusive, desses guerigueri, gente, que acontece e que tem uma coisa escondida há muito tempo dentro da família. Ou então a pessoa está com essa pessoa há muito tempo e escondendo da família, porque a carta do julgamento tá aqui, ó. E a gente tem um 2 de espadas, 2 de paus, então tem uma escolha a ser feita, tem aquela coisa, né? Tem a carta dos amantes ali, tem uma escolha emocional a ser feita. Só que aqui a pessoa, ela fica entre a razão e a emoção, né? Aí a gente tem o 9 de ouros aqui, né? Aquela coisa da independência emocional, aquela coisa da independência financeira. Aqui pode ser por causa de dinheiro, né? Porque o 9 de ouros representa bens materiais, né? Então aqui pode ser porque uma pessoa é pobre e a outra não. Vocês estão entendendo? Tem isso. E vocês ficam achando que é só família de rico que não quer a pessoa namorando, família de pobre, não tem dessa não. Eu já vi família que é mais humilde, pobre, de pegar e não deixar filho se relacionar com ninguém que tivesse mais dinheiro, porque vai falar, não, isso aí vai trazer problema para você no futuro, não, que não sei o que, não deixar disso vir da outra parte. Então aqui, gente, não é coisa para poder achar que é só da família que tem dinheiro, não, viu? Isso aqui, ó, é por causa, é por causa de dinheiro. Só que acontece que quando a gente tem um rei de pau, gente, putz grila. O rei de paus é aquela coisa, né? Ele, olha aqui, meu Deus do céu, a rainha de copas de novo. Meu Deus. Afe Maria. Afe Maria. Porque o rei de pau, gente, o rei de paus, quando ele quer, ele vai atrás. E esse homem, ele fica enlouquecido. Ele fica enlouquecido, aí ele não tá ali conseguindo o que ele quer. Aí ele vai tentar uma vez, ele vai tentar 2 vezes, ele vai tentar 3 vezes. A carta do julgamento, né? Tem uma coisa muito mal resolvida. Aí fica uma coisa mal resolvida com esse casal aqui. Aí vocês já viram como é que vira o negócio, né? Vocês já viram. O trem fica uma loucura. Vocês estão achando que não? Oxe, vê se não. Afe Maria. É isso. Então é isso, gente. Acabei aqui, então, a segunda leitura. Eu espero que vocês tenham gostado, mas mais ainda, eu espero que essa leitura ajude vocês de alguma forma, né? Eu vou ficando por aqui, mas depois eu volto com mais uma leitura para vocês. E até lá, vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.